Enem PPL 2022, questão 124 do caderno amarelo, questão de evolução. O palmito jussara, Euterpe edulis, é uma planta que ocorre em áreas florestadas e produz frutos com tamanhos variados, ou seja, tem planta que produz fruto grande, médio, pequeno e por aí vai. Entretanto, pesquisadores perceberam que em áreas nas quais as aves de maior porte foram extintas, ou seja, em áreas que não existem mais aves de grande porte, as novas plantas, as plantas que estão nascendo lá, ó, novas plantas, produzem apenas frutos pequenos. Por que isso acontece? Essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque os frutos, letra A, atraem aves de pequeno porte, garantindo a ingestão dos frutos. Perfeito. Qual a ideia dessa questão? Já já vou falar porque as outras estão erradas. Qual a ideia dessa questão, gente? Vê só. Pensa numa árvore que já estava lá quando as aves de grande porte existiam. Então ela produzia fruto grande, médio e pequeno. Beleza? Quando existiam as aves grandes e médias e pequenas, esses três tipos de frutos iam ser ingeridos. O fruto precisa ser ingerido, né, porque a ave vai comer, a semente é engolida, na maioria das vezes passa pelo trato, né, gastrointestinal da ave, e aí vai ser jogado em outro local, naquela área. E aí a semente consegue germinar. Muito das sementes necessitam disso para germinar. Agora para e pensa, imagina essas plantas agora lá, né, se reproduzindo, e as aves de grande porte, elas desapareceram. Ela continua produzindo as sementes grandes, médias e pequenas. Só que não tem ave grande agora para se alimentar dessas sementes grandes, engolir essa semente grande. Então só tem ave pequena. Então as aves pequenas elas vão engolir, conseguir engolir os frutos pequenos. Para o fruto, né, passar por seu trato gastrointestinal, ser jogado em outro local e germinar. Então, a partir de agora, desse momento, somente os frutos pequenos estão sendo processados. Então, só vai começar a germinar as sementes dos frutos pequenos. Se uma planta nasce a partir de um fruto pequeno, ela tende a produzir os frutos pequenos, está no DNA daquela semente. E aí você começa a ter somente plantas, agora, naquela região, com frutos pequenos por causa da eliminação das aves de grande porte. E aí esses frutos pequenos vão atraindo somente as aves de tamanho pequeno. E isso garante, então, a continuidade da reprodução dessas aves, dessas árvores, dessas plantas. As plantas de fruto que produzem fruto grande vão ser as mais antigas e já estão, né, quase morrendo, já estão há muito tempo ali, certo? Elas vão continuar produzindo, tá no DNA delas. Mas as novas, olha, as novas plantas, como eu marquei aqui, ó, as novas plantas, elas vão produzir somente fruto pequeno, porque somente os frutos pequenos estão sendo processados pelas aves pequenas, porque as aves grandes não existem mais. Beleza? Por que isso é mais tão errado? Porque os frutos pequenos, esses frutos menores, são transportados pelo vento, aumentando a dispersão da semente. Nossa, o fruto é tão leve assim, tá? Aí seria basicamente um dente de leão, mas não é esse caso aqui, tá? Então isso aqui não tem nada a ver, não vai ser disperso pelo vento. Caramba, que fruto leve é esse? É isopor, por acaso? Não. Facilitam a desidratação das sementes, prolongando sua durabilidade no solo. Se desidrata a semente, isso não prolonga a durabilidade no solo, beleza? E outra, não vai ter muita, não tem a ver com isso. Essas plantas elas precisam da passagem pelo trato gastrointestinal das aves para poder se germinarem. Aceleram a germinação das sementes. Esses frutos pequenos aceleram a germinação das sementes, favorecendo a colonização de outras áreas. Não tem. Se fosse assim, as árvores mais antigas só teriam sementes pequenas, mas ela produz semente de todo tamanho. Vai ter inclusive árvores com sementes, produzindo sementes, frutos grandes. Então não tem nada a ver isso aqui, não tem interferência na velocidade de germinação, tá? Inclusive, o fruto grande ele tenderia a guardar mais nutrientes na semente e favorecer ainda mais, né, a durabilidade e a resistência de uma semente ali, pensando de certo modo assim, de forma mais simples. Os frutos pequenos armazenam menor quantidade de fotoassimilados, né? As substâncias que foram guardadas a partir da fotossíntese, mantendo as reservas das plantas. Se há uma menor quantidade de fotoassimilados, né, isso diminuiria a reserva das plantas e não manteria. Né? Então, outra coisa que também, né, que não tem. Então, veja que de adaptação de vantajosa
É isso, é porque você está atraindo as aves de pequeno porte, que agora as que existem na área. As de grande porte não existe mais. Então não adianta produzir uma semente, um fruto grande, se as aves pequenas daquela área não vão conseguir engolir esse fruto para poder processar e aí ter a semente processada, né, saindo nas fezes. Inclusive as fezes das aves ajudam na germinação. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se for possível, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!